Eu já cometi esse erro. Eu já tive uma empresa da área de entretenimento. Uma vez eu construí uma pista de kart. Eu tinha karts para aluguel, karts de locação. Na época tinha dinheiro mais que suficiente para fazer aquilo. E quando eu assustei, eu já tinha investido em coisas que não iam me trazer retorno. Bem-vindos ao Saúde e Finanças, o espaço que traz dicas para o profissional de saúde superar os seus problemas financeiros de carreira. E o que eu quero dizer com superar problemas financeiros? É você eliminar mesmo um problema ou contornar esse problema, fazer com que ele, mesmo estando ali, não te afete tanto. E por que são os problemas financeiros da carreira? É porque aqui nós não vamos lidar com finanças pessoais, não vamos lidar com investimentos, nada disso. Nosso foco é na parte profissional. Emerson, grande abraço, há quanto tempo eu não te vejo? Precisamos acelerar nas pistas. Bom te ver aqui, cara, grande abraço. E hoje o nosso tema é a mentalidade financeira que o profissional de saúde precisa ter. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com mentalidade financeira? É a maneira como o profissional pensa mesmo a respeito do dinheiro que ele lida no seu dia a dia, na sua carreira. Normalmente, as pessoas repetem na sua vida adulta os padrões financeiros que aprenderam dentro de casa, com os pais, porque é muito difícil ensinar educação financeira na escola e o profissional de saúde passa pela faculdade e fica ali 5, 6 anos estudando sobre doenças, estudando sobre fisiologia, patologia, como resolver o problema do seu cliente, do seu paciente, mas não estuda como lidar com dinheiro. E aí quando ele forma, o que acontece? É jogado no mercado de trabalho e precisa lidar com isso o tempo todo. Então nós vamos tratar aqui hoje de 5 pontos principais na mentalidade financeira que todo profissional de saúde precisa ter. Temos aqui personal André, você deve ser personal trainer, né, pelo nome. Michel Thiago, você é profissional de saúde? Escreve aí para mim, qual profissão que você exerce? Vamos tentar colocar aqui os exemplos voltados para as suas atuações. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto importante que o profissional de saúde precisa ter em mente, que é justamente dividir o pessoal do profissional. Isso é fundamental. Nós, profissionais de saúde, costumamos misturar a nossa vida pessoal com a vida profissional e o dinheiro também. E isso é um erro muito grave, muito sério. O profissional de saúde precisa entender que a vida profissional dele precisa ser entendida como a fábrica de dinheiro que vai sustentar o pessoal do lado de cá. Então, essa atuação profissional precisa estar saneada, precisa ser sustentável. E o profissional não pode vampirizar o profissional. O pessoal não pode vampirizar o profissional e sugar a última gota de sangue que aquele profissional tem. Não pode você ter o dinheiro ali para a sua atividade profissional, para você atender o seu aluno de personal e você está gastando aquilo com as suas despesas pessoais. Porque se você fizer isso, você não vai ter condições de atender o seu aluno amanhã, depois, na semana que vem. Então,
A primeira coisa na mentalidade do profissional de saúde é separar o profissional do pessoal e cuidar desse profissional para que ele esteja no dia a dia alimentando o profissional do lado, o pessoal do lado de cá. Segundo ponto importante é que a grande parte dos profissionais de saúde não trabalham com uma atividade profissional só. Nós temos o hábito de trabalhar em vários lugares. Então, o professor de educação física trabalha numa academia, tem aluno de personal, tem um grupo de corrida, o profissional que atende em consultório, ele atende num consultório pela manhã, na segunda-feira, no outro consultório à tarde, no outro dia da semana, às vezes dá um plantão num hospital. E cada atividade profissional dessa precisa ser entendida como uma atividade individual. Você precisa perceber que a sua atividade profissional precisa se autossustentar. Porque se você tem 3 atividades e se uma delas for deficitária e você não souber disso, as outras 2 atividades estão sustentando essa aqui deficitária. Então, ela está corroendo o lucro que vem das outras 2 e isso não pode acontecer. Então, todo o cuidado, toda a análise que vai ser feita do ponto de vista financeiro tem que dividir as atividades profissionais por si. E você precisa cuidar de cada uma como se fosse única. É claro que quando você começa uma atividade nova, existe sempre um investimento ali. Você está, por exemplo, indo para um espaço novo, um bairro novo, abrindo um consultório num lugar onde as pessoas não te conhecem. No começo, aquilo ali vai ser deficitário. Mas se você tem um plano de investimentos para aquele consultório, para ele gerar receita ali na frente, então isso é um risco calculado, está no seu planejamento, você assumiu esse risco e você vai acompanhando para ver se o seu plano vai sendo cumprido e lá na frente essa atividade se tornar sustentável. O que muita gente faz é não gerir corretamente cada atividade dessa, em termos de receita e despesa. Então, o profissional de saúde normalmente ele vai trabalhando hipoteticamente nos 3 lugares, vai recebendo a sua receita das consultas, dos atendimentos e coloca tudo no mesmo bolo, junta tudo aquilo ali e fala, olha, esse mês eu recebi X. Mas você precisa entender quanto que você recebeu da atividade A, quanto veio da atividade B, quanto veio da atividade C, e quanto a atividade A consome, quanto a atividade B consome, quanto a atividade C consome. Porque tudo tem gasto também. Então, receita e gasto de cada atividade precisa estar sob controle para que você entenda qual atividade ali vale a pena você continuar ou não, qual que você precisa fazer ajustes. Então, esse é o segundo ponto importante na mentalidade do profissional de saúde, em termos financeiros. O terceiro ponto importante é realmente o controle. Se você não controla os seus gastos e as suas receitas, o que entra e o que sai, você fica refém das circunstâncias. Você fica refém se tem paciente, se não tem, se está todo mundo em período de férias escolares e a sua agenda reduziu, se tem uma pandemia que provocou um isolamento social e a sua receita caiu pela tabela. E se você não gerencia, se você não controla, você se perde nessas circunstâncias e você é levado por elas. Aquele famoso deixa a vida me levar. Isso não pode acontecer, né? O profissional precisa ter o controle da situação, porque mesmo
com essas circunstâncias desfavoráveis, tem profissional se dando muito bem. Mesmo agora na pandemia com isolamento, tem profissional de saúde que está conseguindo ganhar dinheiro, tem gente que está conseguindo ganhar mais do que ganhava antes. Descobriu novas formas de atendimento, de atuação e está se dando muito bem nessa situação, nesse momento. Então, será que as circunstâncias vão determinar o seu sucesso profissional? Não, é claro que não. Porque o vento vai soprar sempre para o mesmo lado. E se você chega na frente de um lago onde tem barcos à vela, você vai ver barcos indo numa direção, barcos indo na outra direção, em outra, mas é o mesmo vento. Como é que os barcos vão em direções diferentes se as circunstâncias são as mesmas? É porque quem está no barco posicionou a sua vela de uma maneira específica. E aí ele vai para onde ele quer. Assim é na nossa vida pessoal também, na nossa vida profissional também. Então as circunstâncias econômicas, se tem pandemia, se tem isolamento, elas não vão determinar o seu sucesso ou insucesso profissional. O que você faz frente a essas circunstâncias é que vão determinar. Então, manter o controle da sua situação financeira, das suas atividades financeiras, por tantas quantas elas forem, é o terceiro ponto importante da mentalidade que todo profissional de saúde precisa ter. Então, até agora nós vimos o quê? Primeiro, entender que a vida profissional é separada da vida pessoal. Não deixe a sua vida pessoal vampirizar a sua vida profissional. Segundo, todas as atividades profissionais que você tem, se você trabalha em 2, 3, 4 lugares, cada uma dessa atividade precisa ser entendida como única e todas elas precisam ser autossustentáveis. Terceiro, mantenha o controle de quanto dinheiro entra, o que você faz com ele e para onde você o desloca, para onde você coloca ele. Então, de onde o dinheiro vem, por onde ele passa e para onde ele vai. Se você controlar isso, as circunstâncias vão ser superadas, você vai conseguir superar as circunstâncias. Quarto ponto importante, a função da sua vida profissional é alimentar a sua vida pessoal. Não viva em função do seu trabalho. O profissional de saúde normalmente escolheu essa área porque é muito de vocação mesmo, né? De promover saúde, de ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas, da sociedade. Mas você precisa pagar suas contas e você tem o lado pessoal que também tem contas a pagar e que precisa ser remunerado, ser alimentado pelo seu profissional. Então, o dinheiro que é gerado no profissional, ele não pode ficar girando só ali no profissional, ele precisa alimentar o pessoal, mas de forma responsável. Porque se você transfere todo o dinheiro para o pessoal, o profissional ficou um carro sem combustível, ficou uma máquina sem manutenção. Então, a função desse profissional aqui é alimentar o pessoal. E o quinto ponto importante dessa mentalidade é o objetivo do dinheiro. Para que existe dinheiro? O dinheiro existe para te dar qualidade de vida, conforto, bem-estar, mas isso para o seu pessoal, não para o profissional. O seu conforto, o seu luxo tem que estar no pessoal e não no profissional. O seu ambiente de trabalho não tem que ser luxuoso. A sua casa tem que ter conforto, não o seu ambiente profissional. Ali ele tem que ser eficiente. Tem gente que monta um consultório
e gasta os tubos de dinheiro com a decoração ali, como se fosse a casa dele. Está errado. Está errado porque a função do profissional é produzir dinheiro. O seu profissional é a sua máquina de dinheiro. Você só deve gastar ali no profissional com as coisas que vão te gerar mais riqueza, que vão te gerar mais venda, mais pacientes, mais alunos, se você é um profissional de educação física, por exemplo. Então, quando você vai alocar recursos, vai alocar dinheiro no seu profissional, cuidado, porque existe uma tendência das pessoas quererem demonstrar luxo, conforto excessivo, muitas vezes para um colega ou para um paciente. Você acha que isso vai atrair uma pessoa com maior poder aquisitivo, que ele vai te pagar um valor diferente por isso? Não vai. Então, cuidado. Eu já cometi esse erro. Eu já tive uma empresa da área de entretenimento. Uma vez eu construí uma pista de kart. Eu tinha karts para aluguel, karts de locação. E eu gostava muito, sempre gostei muito do automobilismo. E na época tinha dinheiro mais que suficiente para fazer aquilo. E quando eu assustei, eu já tinha investido em coisas que não iam me trazer retorno. Eu contratei uma paisagista, fiz um jardim lá na frente, na porta do cartódromo, ficou maravilhoso. Era uma francesa, ela sabia tudo de paisagismo, comprou aquelas plantas, chegou aquilo lá, colocou. E depois eu não consegui nem cuidar daquilo ali, as plantas morreram, ficou tudo perdido. Eu lembro que ela voltou lá, né, porque foi a obra dela, né, o projeto de paisagismo que ela fez. E aí ela fez aquilo com tanto carinho, buscou plantas em lugares diferentes da cidade. E teve um dia que ela foi lá ver e o negócio estava todo mal cuidado, tudo seco, ela ficou triste. Eu percebi, puxa vida, não devia ter feito isso. Mas assim, a gente aprende, né? E é isso, o seu conforto tem que estar no seu pessoal, não no profissional. Não faça, não cometa esse erro, ok? Por que é importante ajustar a mentalidade do profissional de saúde? Porque a sua mentalidade é o suporte para a sua tomada de decisão. A forma como você enxerga as finanças da sua atividade profissional vai determinar como você vai alocar seus recursos, como você vai investir o seu dinheiro, como você vai precificar a sua consulta, se você vai ceder um desconto para o cliente. Enfim, a sua mentalidade serão seus valores financeiros que vão sedimentar as suas decisões. E um exemplo claro de que trabalhar a mentalidade dá muito resultado é o meu exemplo pessoal. Eu, por muito tempo, empreendi, contei aqui na área de entretenimento, mas também na área de saúde. Eu já tive 4 clínicas e por muito tempo eu não tinha grandes conhecimentos de finanças. Eu sabia alguma coisa de cursos básicos que eu tinha feito, mas depois que eu fui para a universidade novamente para estudar administração de empresas e me especializei em finanças, a minha mentalidade foi apurada no sentido de alocação de recursos mesmo da minha carreira, da minha atuação profissional. E isso de lá para cá me deu muito mais tranquilidade, muito mais segurança, sustentação e previsibilidade de futuro. Por muitos anos eu dei aula em universidade, por 14 anos eu ministrei aula em universidade. E quando você dá aula na graduação, você está sujeito a receber o valor da hora aula. Então, eu era o fisioterapeuta que estava lá
ensinando para os cursos de fisioterapia, educação física, tecnólogo em estética, mas eu sabia quanto eu ia ganhar naquele semestre. Quando virasse o semestre seguinte, eu não sabia se ia ter carga horária para mim ou não e qual seria essa carga horária. Então, isso me dava muita imprevisibilidade a cada 6 meses. E foi com essa mudança dessa mentalidade que eu consegui me planejar, primeiro, para viver naquela situação inconstante, e segundo, planejar uma saída daquela situação que não me deixava muito satisfeito. Um erro comum que as pessoas cometem, então, quando tem uma dificuldade de ajuste dessa mentalidade, é tentar sanar o problema de uma atividade profissional com outra. Coincidentemente, hoje mesmo uma colega entrou em contato comigo, me pedindo ajuda, porque nessa época de isolamento social, a clínica teve um grande número de pacientes e ela achava que ela precisava aumentar o número de atendimentos domiciliares que ela fazia para resolver o problema dela. Então, assim, como foi nítida a falta de clareza dessa profissional de que as duas atividades, clínica e atendimento domiciliar, são independentes. Então esse é um erro muito comum e que certamente você aí que está me ouvindo conhece, se não você, outras pessoas que costumam cometer esse erro. Um abraço aqui para o Rodrigo, para a Isabela, Alisson, Flávio Dias. Que bom ter vocês aqui. E aí, para concluir esse papo de hoje, vamos primeiro rever os 5 pontos rapidamente. Primeiro, separar o profissional do pessoal. Segundo, entender que cada atuação profissional precisa ser autossustentável. Terceiro, manter o controle de todas essas atuações. Em quarto lugar, entender que a função da sua atividade profissional é alimentar o pessoal e entender que a função do dinheiro, em quinto lugar, é trazer qualidade de vida para o pessoal.